Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o território brasileiro. Então, o atual território brasileiro, ele é resultado de séculos de conquista, expansões e diferentes tratados ali para chegar ao que é hoje, tá legal? Em 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral chegou a Porto Seguro, no atual ali estado da Bahia, e marcou o início da colonização portuguesa nas terras americanas. Os cerca de 4 milhões de indígenas, distribuídos entre mais de 1000 povos diferentes que habitavam o que hoje é o Brasil, eles foram submetidos, esses povos indígenas, aos interesses da dominação portuguesa. E com isso se iniciou uma nova etapa da história do Império Português. Se estima que atualmente haja no território brasileiro aproximadamente 896 mil indígenas, divididos ali em cerca de 240 diferentes povos, tá legal? Então, dando continuidade, vamos conversar agora sobre a definição dos primeiros limites territoriais. Então, inicialmente, os colonizadores portugueses eles se fixaram no litoral, onde exploravam o pau-brasil da Mata Atlântica, porque a sua madeira era muito utilizada para tinturarias e possuía também um alto valor de mercado. A posse das novas terras foi estabelecida ao longo dos séculos XVI e XVII por empreendimentos ali de exploração agropecuária, se destacando principalmente a cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, complementada pelo plantio do fumo e pela pecuária também. Então, os atuais limites do território brasileiro, eles começaram a ser definidos em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras americanas entre as duas potências coloniais a partir de um meridiano, de uma linha imaginária. Então, a 370 léguas da Ilha da Madeira, próximo ali à costa africana, as terras localizadas a leste do meridiano, elas passariam a pertencer a Portugal. E as localizadas ao oeste, elas iam pertencer ali então à Espanha. Então, só para vocês terem uma noção, essas 370 léguas que eu comentei é mais ou menos 1.800 quilômetros, tá legal? Então, em 1532, a coroa portuguesa ela dividiu seu território americano em capitanias hereditárias, que eram ali terras cedidas pelo rei de Portugal aos chamados donatários. E esses donatários, eles podiam ali transmitir as suas propriedades, as suas terras, para os seus herdeiros. Então a coroa portuguesa, ela dividiu esse território americano nessas capitanias hereditárias que ficavam ali com esses donatários, que podiam transmitir essas terras aos seus herdeiros, aos seus filhos, como eu comentei, tá legal? Então a organização e a divisão do território em capitanias hereditárias, elas garantiam a posse da colônia do Brasil e a maior proteção contra as invasões estrangeiras, como por exemplo as francesas e as holandesas. Então você tendo ali uma certa população em várias partes do território brasileiro, ficava um pouco mais seguro para essa coroa portuguesa, porque se chegasse alguém para invadir, teriam ali pessoas para proteger esse território. Então, se a coroa portuguesa tivesse só dividido uma parte do território específica, era simples. Esse outro país poderia invadir nessa outra parte que não tem ninguém ali habitando esse local. Então, seria mais fácil de pegar esse pedaço de terra ali para eles, certo? Então, agora vamos entrar na parte da expansão do território. Os portugueses e os seus descendentes, eles ampliaram o território dominado, ultrapassando ali a linha do Tratado de Tordesilhas. Lembra que esse tratado foi firmado dividindo essas terras entre os portugueses e os espanhóis, tá legal? Então os jesuítas, eles também tiveram um papel fundamental no processo de interiorização do povoamento do século ali 16 até o 18. Então, a partir da catequização de indígenas, as missões jesuíticas, elas contribuíram muito para a fundação de vilas e para a ocupação de novas terras. Já os bandeirantes, em grupos que partiam ali de São Paulo, nos séculos 17 e 18, eles foram decisivos para a expansão portuguesa na América. Eu vou comentar um pouco mais sobre os bandeirantes, sobre essas missões jesuíticas nas nossas aulas de história, tá legal? Agora é mais para trazer essa noção dessa expansão do território brasileiro, tá legal? Então esses bandeirantes, eles adentraram ali o território em busca de minerais preciosos, como por exemplo o ouro, e também para a captura de indígenas com a intenção de escravizar esses indígenas, tá legal? Então a exploração econômica, ela foi um outro fator de grande importância para os colonizadores. E as novas atividades econômicas, elas acabavam implicando ali na busca de mais terras e, por consequência, promoviam a expansão da ocupação do território brasileiro, tá legal? Então agora, entrando mais nessa parte da atividade econômica e expansão do território, essa expansão de ocupação está fortemente ali relacionada com as atividades econômicas desenvolvidas em diferentes épocas. E além disso, ao longo dos séculos 19 e 20, vários tratados definiram os limites do atual território brasileiro. Então, como eu já comentei com vocês, no século XVI, acabou se desenvolvendo ali a exploração do pau-brasil e o cultivo também da cana-de-açúcar no litoral nordestino. Então, a partir do século XVII, com a expansão do povoamento, acabou ali se criando a produção da cana-de-açúcar em áreas do sudeste. Lembrando que antes era ali no litoral nordestino, tá legal?
A pecuária, nesse momento, ela teve grande contribuição e acabou levando o povoamento em direção ao interior do território nacional. E a busca também ali pelas drogas do sertão. E aí vocês me perguntam, o que são essas drogas do sertão? São ali o guaraná, o urucum, o cravo, a canela, a salsa, entre várias outras especiarias. E isso acabou possibilitando o início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. Então a expansão da pecuária pelo território, junto ali com a exploração ali de ouro e também de diamantes, essas atividades, elas foram as principais atividades que favoreceram ali o domínio das terras ao oeste e também no sul, mas isso já no século XVIII. Agora no ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram um tratado, conhecido por Tratado de Madrid, delimitando ali as fronteiras que são semelhantes às de hoje. Esse tratado ele levou em conta o princípio da posse de terras, de modo que as terras ocupadas por Portugal passaram ali a pertencer oficialmente, tá legal? Já na segunda metade do século XIX, o Brasil independente ele se fortaleceu com a economia cafeeira, cuja ali a expansão ela tomou o oeste paulista e configurou uma nova relação com o território ao centralizar ali o poder econômico, mas isso já na metade do século XIX, como eu comentei com vocês. Na Amazônia, houve um avanço da ocupação territorial devido à produção da borracha, que embora tenha sido ali um curto período de duração, essa exploração da borracha, acabou impulsionando o crescimento de cidades como Manaus, que deixou legados dessa riqueza produzida nesse momento. Um exemplo disso é o Teatro Amazonas, como está na imagem aí para vocês, e ele foi inaugurado em 1896, tá legal? Agora falando sobre o atual estado do Acre, ele foi o último território continental anexado ao Brasil. Ele foi ali anexado em 1903 pelo Tratado de Petrópolis. Então o diplomata Barão do Rio Branco, ele acabou negociando ali a compra do Acre com a Bolívia após alguns conflitos naquele território em decorrência ali da presença de alguns seringueiros brasileiros, tá legal? E acabou tendo essa negociação e o Acre foi anexado ao território brasileiro. Então para finalizar, eu quero comentar com vocês que durante o período colonial, a coroa portuguesa ela tomava as decisões sobre o território que hoje corresponde ao Brasil. Então, o convívio entre as pessoas em um mesmo país, ele exige uma série de leis para orientar ali essas relações entre essas pessoas, tá legal? Então, orientar esse convívio. E por isso, é necessário que haja ali uma organização para esse convívio ali, tipo, para todo mundo viver da melhor forma possível, tá legal? Então, a força que produz e aplica essas leis que eu comentei com vocês, ela se chama poder. Assim, durante a colonização, Portugal exercia o pleno poder sobre o Brasil. Então ele que definia essas leis, definia esses limites, esses interesses. Ah, quero fazer isso aqui, quero fazer aquilo. Então era a coroa portuguesa que decidia tudo isso. Então ela que detinha esse poder. Mas em 7 de setembro de 1822, o Brasil ele se tornou independente de Portugal. Então toda a população brasileira ela passou a se submeter a um poder definido ali pelo Estado brasileiro. E desde então nenhum outro país ele pôde exercer ali um poder sobre os habitantes do Brasil, sem ser o Estado brasileiro de fato, que exerce, que cria essas leis, enfim. E esse fato de nenhum outro país ter exercido, o poder sobre os habitantes aqui do país, isso se chama soberania, tá legal? Então o Estado ele pode ser compreendido como uma forma de organização política do território, onde ele tem ali esse poder da soberania. Então o território nacional ele foi definido ao longo de séculos, desde ali a colonização portuguesa até o início do século XX. Então com isso eu encerro essa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!